Muito bom dia a todos. Nesta manhã de domingo memorável, nós nos reunimos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Faço questão de enfatizar a importância do estudo da palavra. Sem a palavra não há mais nada. Aqui quem vos fala é o pastor Walter Cunha, pastor da Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Barreiras, no interior da Bahia. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, abordando a revista Teologia ao Alcance de Todos, da editora Lerban. Tá? Daqui a pouco falarei mais um pouco sobre isso. E o tema, como está aí na sua tela, esta balança aí, né? Para você ver, inerrância e a escritura. A inerrância das escrituras. E aí, você apertando esse asteriscozinho aqui da lateral, né? Você vai ver que a balança pende para lá e para cá, mostrando aí a realidade. Muito bem. Inerrância das Escrituras. Dentro do tema Teologia ao Alcance de Todos, do volume Bibliologia, é a nossa quinta lição, a inerrância das Escrituras. O autor destas lições é o pastor Paulo César Nascimento. Apresentação, esse que vos fala, pastor Walter Bastos Cunha Filho. E esse é um trabalho produzido pela livraria e editora Renovação Batista Nacional, a Lerban. A editora é o órgão de comunicação e de formação educacional da Convenção Batista Nacional no Brasil. Vamos então a uma oração rápida, tá certo? Para darmos continuidade ao nosso estudo. Pai celeste, bondoso e gracioso, nós te damos honra, glórias e louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção para o estudo desta manhã. Que o teu bondoso Espírito inspire as nossas mentes, ó Deus, ilumine as nossas mentes para que possamos expor a tua palavra. Que o teu bondoso Espírito também ilumine a mente daqueles que nos ouvem, para que eles possam compreendê-la. E mais uma vez, Senhor, para que todos nós possamos obedecer, tá? Que o teu Espírito nos ajude nesta caminhada. Amém. A inerrância das Escrituras. Texto para decorar. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Vamos dizer juntos? Jesus ensinou-nos dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Inerrância é exatamente isso, mostrar que a palavra de Deus é a verdade. O texto básico do nosso estudo, nós temos dois versículos. Tá? Em Números 23, verso 19, e na carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, capítulo 1, verso 2. Leamos, então, o texto do Antigo Testamento, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Tito, capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, em esperança da vida eterna, a qual Deus,
que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos. Aleluias. Amém. Vamos então discorrer sobre o que vem a ser inerrância. Nessa conversa que estamos tendo aqui, a gente vê o seguinte: a doutrina da inspiração, estudada na lição anterior, nos leva inevitavelmente a uma discussão sobre a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Discutimos que os autores bíblicos foram inspirados por Deus, que houve revelação de Deus geral e especial. Aí vem a pergunta: esta revelação geral, especial, esta inspiração de Deus sobre esses escritores é confiável? Nós podemos acreditar nossa fé nesses textos, naquilo que está escrito? É confiável? Aí você começa a discutir a questão da infalibilidade e da inerrância das Escrituras. Tenha sempre calma que a gente vai explicar direitinho o que é infalibilidade e o que é inerrância das Escrituras. Bom, as transformações do pensamento, irmãos, que ocorreram nos 2 últimos séculos, né? Lembre-se que nós já estamos no século 21, né? No século 21. Aliás, está até escrito errado ali, né? Está século 9, né? E século 20. Na verdade, era século 19 e século 20, tá? Mas essas discussões que ocorreram nos 2 últimos séculos que nós vivenciamos, nós já estamos aqui no século 21, trouxeram, bem verdade, grandes contribuições para a Escritura Sagrada, mas também trouxeram duras críticas ao texto das Escrituras. Duras críticas aos textos das Escrituras. Sobretudo, irmãos, sobre as verdades absolutas que a Bíblia afirma. Então, apareceram coisas que anteriormente jamais poderiam ser ditas a respeito da Escritura. Nesses séculos foram ditas abertamente e sem sofrer qualquer objeção, né? Então, dentro da própria igreja evangélica, cristã, católica também, na opinião de alguns teólogos, eles preferem, vamos dizer assim, não discutir o assunto da infalibilidade e da inerrância das Escrituras, por considerar um assunto de segunda categoria, irrelevante, que vai causar mais polêmica do que edificação dentro da igreja. Então, com esse discurso, eles vão se escamoteando, vamos dizer assim, de travar essa discussão sobre a inerrância das Escrituras e da infalibilidade. Então, ao término dessa lição, eu quero que você vá entender claramente o sentido destas palavras. Isso que é o mais importante, que é para depois, quando você puder defender a infalibilidade e a inerrância das Escrituras, você saber colocar os argumentos de modo correto e coerente. De sorte que toda esta confusão deixa a mente das pessoas igualzinho como está aí o rapaz, né? O rapaz está cheio de interrogações na cabeça, chega a estar suando frio de se tratar da inerrância das Escrituras. Porque se pergunta: o que é a inerrância das Escrituras, pastor? O que os escritores sagrados disseram sobre a inerrância das Escrituras? Estaria a fé cristã fundamentada sobre uma base firme e confiável? A negação da inerrância das Escrituras implica na doutrina da inspiração? E as interrogações estão aí por todos os lados. E o nosso amigo ali sua frio, chega a estar com o rosto pálido, né?
para enfrentar este assunto. Mas nós vamos tentar enfrentar junto com você. Me ajude aí também, tá? Bom, vamos recorrer a alguns mestres da teologia do mundo inteiro para nos ajudar nesta definição, como fez o pastor Paulo César. A inerrância das Escrituras. Millard Erickson, um teólogo batista norte-americano. Ele vai dizer assim, sobre a inerrância das Escrituras. Inerrância é a doutrina de que a Bíblia é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Opa! Então, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Então, o que ele está dizendo, o Millard Erickson, pastor Millard Erickson, a Bíblia, isso é que é inerrância, que a Bíblia é confiável, eu posso confiar nela, ó, como eu abraço ela, em todos os seus ensinos. Isto é inerrância. Vamos em frente. Wayne Grudem, também um grande teólogo, escreveu uma teologia sistemática que é muito utilizada nos seminários, inclusive no nosso seminário aqui. Ele vai dizer, Grudem, por inerrância das Escrituras, entende-se que as Escrituras, nos manuscritos originais, não afirma nada contrário aos fatos. A Bíblia sempre diz a verdade sobre todos os temas que aborda. Olha, então, inerrância, segundo Millard Erickson, ele quer nos dizer que você pode confiar plenamente nos ensinos da palavra de Deus. Você pode confiar nos ensinos da palavra de Deus, porque ela é inerrante em seus ensinos, na sua doutrina moral, na sua ética. Você pode confiar naquilo que a Bíblia ensina. Irmãos, agora só um parênteses. O que é que a Bíblia ensina não é um versículo da Bíblia isolado, como alguns fazem. Pega um versículo da Bíblia isolado e diz que a Bíblia ensina aquilo. Não é assim não, tá? Então aproveito para corrigir isso. Por exemplo, vou usar um tema bem fácil para que todos possam entender. Adultério. O que é que a Bíblia ensina sobre adultério? Aí você não pode pegar um versículo só e dizer a Bíblia ensina sobre adultério isso. Não, aí não é o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Você tem que pegar todos os versículos, todos os capítulos de que a Bíblia ensina sobre esse tema, e depois que você estudar todos esses versos, todos esses capítulos, tudo que a Bíblia, as histórias que envolveram o adultério, tudo isso na Bíblia, né? Aí você pode dizer, olha, da leitura que tive de todos os textos bíblicos que falam sobre o assunto, eu chego à conclusão de que o que a Bíblia ensina sobre esse tema é isso, usando as regras corretas de interpretação, né, que é a hermenêutica, você com certeza, e a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre a sua mente, você vai chegar claramente a um inerrante ensino bíblico sobre a questão em pauta que foi o adultério. Entenderam? Muito bem. Isso é o que Millard Erickson fala. Grudem aqui, ele vai dizer que os fatos narrados na Bíblia, em seus manuscritos originais, eles são fatos verdadeiros, autênticos. Os fatos narrados na Bíblia são verdadeiros e autênticos. A Bíblia narra que Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu à multidão. Pronto. Isto é inerrante. De fato, Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu à multidão. Tá certo? Então, que os fatos relatados na Bíblia são inerrantes.
Franklin Ferreira e Alan Mitz, em Teologia Sistemática, desses dois autores, ele vai falar que a infalibilidade significa que a Escritura não é passível de erro. A inerrância significa que a Bíblia jamais pode se contradizer ou ensinar como verdade aquilo que de fato não é verdade. Tá? Então, Alan Mitz, Frank Ferreira, eles vão colocar para a gente que infalibilidade significa que a Escritura não é passível de erro, nem seus ensinos e nos fatos em que ela aborda. Inerrância significa que a Bíblia jamais pode contradizer ou ensinar como verdade aquilo que de fato não é verdadeiro. Entendeu? Tudo que a Bíblia ensina é a verdade. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. Por exemplo, irmão, vou dar um exemplo escatológico, doutrina dos fins dos tempos. A Bíblia ensina que no fim dos séculos, no tempo de Deus já determinado por Ele próprio, Jesus virá em glória com os seus santos anjos na nuvem e recolherá o seu povo e entrará em juízo com toda esta terra. Isto é inerrante. Isso é infalível. Isso vai acontecer. Tá? Ainda que seja um fato futuro, mas é uma realidade bíblica. Então, nesse sentido, ela é inerrante e infalível. Você creia ou não, este fato há de se dar. E é nítido, é uma doutrina bíblica, citada em vários textos da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. Né? Essa vinda gloriosa do Messias para exercer um domínio e juízo sobre a terra. Então, aí está um fato inerrante. Bom, ixi, ó a carinha do nosso bebê, ele está também cheio de dúvidas. Principais objeções, tá certo? Imprecisão histórica e científica. Agora eu vou pegar o pastor Walter. Erros nas citações do Antigo e do Novo Testamento. Passagens paralelas que apresentam informações contraditórias. Imprecisões históricas e científicas. Erros nas citações do Antigo e do Novo Testamento, passagens paralelas que apresentam informações contraditórias. Como é que o senhor está dizendo aí que ela é inerrante e infalível? Se existem essas coisas, E o nosso bebê está aí com uma dúvida crucial no coração, né? Muito bem, garoto. Já já eu lhe respondo sobre isso. Vamos lá. Amados irmãos, nós temos que ter clareza de alguma coisa, né? Um texto deve ser analisado, ou quando você se propõe a analisar um determinado texto, você deve, em primeiro lugar, considerar o propósito para o qual o texto foi escrito. Ei, pastor, não entendi isso. Espera ainda, vou lhe explicar melhor. Digamos que eu apanho um livro de química. Eu não preciso exigir daquele livro que se propõe a estudar química e no meio do estudo da química, dos átomos, da formação, da junção, das ligações atômicas, dessa coisa toda, né? Da química orgânica, da química inorgânica, o autor foi citar alguma coisa de algum dos personagens que contribuíram para a química, né? Como se ele fosse citar algum dos
dos químicos famosos como Bohr e outros, né? E ele dissesse a data do nascimento de Bohr errada, ou o local errado. Isso não desqualifica o livro. Isso não foi o propósito dele ser um livro de história. Não foi o propósito do autor traçar um perfil histórico de cada químico do mundo. Não foi esse. Ele estava interessado em discutir química. No meio, ele fez algumas citações e aquilo tinha alguma imprecisão. Então, você não pode dizer, por isso, que aquele livro de química não presta. Entenderam? Então, o texto deve ser sempre analisado considerando, em primeiro lugar, o propósito para o qual foi escrito. Bom, então vamos para a Bíblia agora. A Bíblia não foi escrita com o propósito de ser um livro de geografia, nem de astronomia, nem de história da humanidade, nem de arqueologia, nem de poesia, nem de física, nem de química, nem de nenhuma outra ciência, né? Apesar de conter diversos destes saberes. Na Bíblia tem texto que nos remete à física, à química, à astronomia, à história da humanidade, à arqueologia, à poesia, à literatura, à geografia, a tudo isso. Portanto, eu não posso cobrar dela este rigor quanto a esses assuntos. Entenderam? Então, a Bíblia contém essas coisas, mas nunca se propôs a ser um livro de geografia, nem um livro de história da humanidade, nem de física, nem de química, nem de biologia. Então, quando você parte para querer fazer uma análise bíblica, fazendo como pressuposto estas ciências, e para tentar desqualificar a Bíblia, você está cometendo um erro hermenêutico grosseiro, que você não deve fazer com nenhum livro, não é só com a Bíblia, não. Tá? Você não pode pegar os escritos de qualquer autor literário, os escritos aqui, nossos baianos aqui de Jorge Amado, e aí querer exigir daquele texto um rigor da física, da geografia. Jorge Amado citou que fulano estava na rua da travessa tal, lá no livro Gabriela Cravo e Canela, mas a rua tal não cruza com a rua tal, é a rua tal que cruza. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Ele não se propôs a fazer um texto de cartografia com esse nível de precisão. Entenderam? Então você não pode analisar dessa forma, você comete um erro grosseiro de interpretação. E é uma crítica que não é válida. O principal propósito da Bíblia é nos revelar Jesus Cristo. Ponto. Do Gênesis ao Apocalipse, o propósito da Bíblia é revelar Jesus Cristo. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Elas falam ao meu respeito. Então, Jesus é o tema central da palavra. No Antigo Testamento temos a preparação para a sua vinda e as promessas a esse respeito. No Novo Testamento, lemos a sua vida de Jesus, a obra de Jesus e os seus ensinamentos, e ainda o caminho da salvação através da pregação do Evangelho. Então, propósito para o qual a Bíblia foi escrita não foi nem sequer contar a história de Davi, porque você pode pegar até outros historiadores, como Joséfo, né? Um historiador judeu, e ele vai discorrer sobre outros aspectos da vida de Davi que nem tem na Bíblia. Entendeu? Não foi o propósito contar a história de Abraão, nem contar a história com todos os detalhes disso e daquilo. Não. O propósito da Bíblia é revelar Jesus Cristo. Ele é o personagem principal de toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento.
tá? E tudo, ainda que de modo muitas vezes simbólico, está falando de Jesus. Por exemplo, no candelabro que está lá dentro do tabernáculo, né, para iluminar com aquelas lâmpadazinhas, 7 lâmpadas acesas, aquele material era uma figura simbólica de Jesus. Entenderam? Jesus, então, no Novo Testamento, vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o candelabro do mundo, que ilumina todos aqueles que estão ao meu redor. Então, a Arca de Noé, toda a história da Arca de Noé. Aí você não vai querer pegar ali os detalhes disso e daquilo. O que interessa é dizer, assim como Noé construiu uma arca e salvou a humanidade do dilúvio, salvando a sua própria família, assim também Jesus Cristo é a arca. Aquela arca era um símbolo de Jesus Cristo. Ele é a arca que nos salva. Aquele que fosse achado nele será salvo. Entendeu? Então, todo o propósito da Bíblia é falar de Jesus. Toda a Bíblia, do início ao final. Então, nesses aspectos, você pode cobrar a Bíblia. Você pode discutir a Bíblia. Você está livre para questioná-la. Tá? Seguindo o propósito para o qual ela foi escrita. E aí, neste propósito para o qual ela foi escrita, os seus ensinos são inerrantes e são infalíveis. Você está começando a entender o que é a doutrina da inerrância e da infalibilidade. A inerrância e o uso de linguagem fenomenológica. Linguagem fenomenológica, palavra difícil é essa, pastor? Simbólica, representativa, tá certo? Então a Bíblia usa essa linguagem simbólica representativa. Então eu já falei até um pouco disso aqui para você quando dei esses exemplos. Temos que entender uma coisa, que os escritores sagrados, eles não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. E Ou você acha que Ezequiel, quando sentou para escrever seus textos, ele estava sabendo que estava escrevendo a Bíblia? Não. Nem Moisés, nem Pedro, nem João. Ele não sabia o que estavam escrevendo a Bíblia. Não é que eles não sabiam o que estavam escrevendo. Ele não sabia que aqueles textos futuramente seriam reunidos, porque a Bíblia, na verdade, irmãos, é um conjunto de 66 livros que foram reunidos formando uma biblioteca, por isso que chama de Bíblia, né? Conjunto de livros que foram arrumados de um modo didático para o uso nosso. Mas cada autor escreveu de modo independente, eles se achavam assim, né? De modo independente, em um tempo diferente, em locais diferentes, e o Espírito Santo de Deus inspirou a eles todos de tal modo que eles se harmonizam nos seus ensinos. Entenderam? A gente precisa ter clareza disso. Então, os escritores sagrados não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. Fizeram o que Deus os havia direcionado, cumprindo o propósito do Senhor em nos deixar registrado as suas experiências vivenciadas com Deus. Então, eles estavam relatando as experiências que tiveram com Deus, aquilo que eles tinham vivenciado com Deus. Cada autor se expressou, e agora eu chamo bem a atenção de você para isso, na linguagem do seu tempo. Imagine se João, lá quando escreve o Apocalipse, ele dissesse assim: e então o Senhor Deus deletou de toda a terra os homens maus. Todo mundo ia ficar assim: deletou? Que negócio é esse? Mas se você falar isso,
essa palavra delete, que vem do inglês, que quer dizer apagar, já virou até um verbo que a gente já está conjugando, né? Aqui em português. Tamanha a linguagem foi incorporada, né? A palavra foi incorporada e a gente diz deletou, deletar, né? E tal, que na verdade é apagar, né? Equivale ao nosso apagar. Mas eu falando isso nos nossos tempos, eu estou falando na linguagem de hoje. Mas João, escrevendo Apocalipse, jamais poderia dizer isso, porque nem ele saberia, nem ninguém saberia o que era isso, o que estavam falando, né? Então, eles escreveram, irmãos, na linguagem do seu tempo, usando as formas verbais do seu tempo. E olha que a Bíblia durou um tempo enorme, então você vai ter várias formas verbais de expressão que você vai ter ao longo de todo o tempo em que a Bíblia passou mais de 1000 anos para ser escrita, irmãos. Tá? Então, envolvendo culturas diferentes, passa pela cultura egípcia, cananeia, da Mesopotâmia, né? Dos gregos, dos romanos, babilônicos, de tudo. Todas aquelas culturas foram misturadas e em cada tempo elas foram influenciando os escritores bíblicos. E outra coisa importante, a Bíblia foi escrita para ser entendida. Ela não queria ser, nunca foi uma linguagem erudita. A Bíblia é isso que a gente precisa entender. E aí eu chamo bem a atenção de você. Por exemplo, no Egito antigo, havia também escritos, que eram considerados escritos sagrados. Só que esses escritos sagrados, eles eram reservados, vamos dizer assim, para o que ele chamava para os iniciados. Os sacerdotes do templo que tinham acesso a esses escritos sagrados e que liam. O povo não sabia de nada daquilo, não tinham acesso, não conheciam, entenderam? A Bíblia não. Desde os seus primórdios, ele quis ser um livro popular. Não era somente para os iniciados do templo. Não, as crianças iam para aprender a Bíblia, para aprender a lei de Moisés. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento para você entender melhor. Então as crianças iam estudar a lei de Moisés. Os sacerdotes sentavam, os sacerdotes levitas, né? Eles tinham função também de professores. Eles sentavam, ensinavam as crianças. Os pais ensinavam os filhos. Eles contavam e recontavam os textos sagrados para os seus filhos. Então ela tinha que ter uma linguagem acessível a todos os que quisessem aprender acerca dela. O Novo Testamento também foi escrito em grego. Ele foi escrito não no grego clássico dos filósofos gregos, como alguns pensam. Não, foi escrito naquilo que a gente chama do grego koiné, comum. Era o grego que era usado pelos soldados romanos, que não sabiam o grego direito, que eles falavam latim, mas eles usavam. As pessoas na feira livre, era o grego que era utilizado nos mercados, nas praças, nas ruas, né? Nas correspondências familiares. Então os apóstolos utilizaram esta linguagem comum para que as pessoas pudessem entender com maior clareza os ensinos da Bíblia, certo? Então eles não tinham a preocupação do rigor métrico, formal, de uma linguagem tecnicamente rigorosa, tanto no grego, quanto no hebraico, quanto no aramaico, que foram as línguas com as quais elas ensinaram, foram escritas, né? Importante também a gente dizer que os textos sagrados foram escritos conforme a compreensão que os escritores e que a época tinha acerca do mundo.
de uma maneira que todos pudessem compreendê-los. Certo? Eita, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Vou tentar exemplificar para você entender. Quando a gente diz assim, de um fato científico, tá certo? A respeito da astronomia, tá? Então, além do sistema solar que nos circunda, existem também inúmeras outras estrelas que são sóis e que têm planetas girando em torno dele. Se você falasse isso há 1000 anos atrás, ninguém jamais entenderia o que é que você está dizendo com isso. Por quê? Porque isso é uma descoberta científica recente. Irmãos, tem coisas no nosso corpo, na biologia do nosso corpo, que até hoje ainda não está claro como é que funciona, né? Algumas glândulas nossas, até hoje a medicina não entende direito qual é a função delas no nosso corpo, qual é o papel delas no nosso corpo, de que forma elas trabalham. Então, aí você achar que falando desta forma eles entenderiam, jamais não entenderiam coisíssima nenhuma. E a Bíblia quer ser um livro de comunicação. A Bíblia é um livro que quer comunicar a palavra de Deus para a gente, tá? A verdade inerrante de Deus. Então Deus tinha que falar com uma linguagem que fosse compreensível a seu tempo e fosse compreensível em todos os tempos, em todos os tempos. E isso a Bíblia faz e faz muito bem. Por exemplo, vamos em frente aí no próximo quadro. No livro de Josué, capítulo 10, verso 12 e 13, a gente lê o seguinte: Então Josué falou ao Senhor e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Aí alguns dizem assim: tá vendo aí? Tá tudo errado. Como é que o sol parou? Quem se movimenta é a Terra, não é o Sol. Aí você vai ver aí a linha dos planetas, né? E aí você está vendo o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tá? E aliás, acho que até recentemente disseram que Plutão não é mais um planeta, que é um satélite de Netuno, e coisa assim que vale, né? Bom, mas é o fato. Esses planetas giram em torno do Sol. Então, se Josué disse isso, é porque ele estava errado e a Bíblia está errada. Descobri um erro. Não é isso, irmãos. Trata-se de uma linguagem fenomenológica, ou seja, o fato é dito do modo como eles compreendiam. No entendimento deles, o Sol parou, pois viam assim. Ainda hoje, a gente continua falando de modo fenomenológico, representativo. O nascer do sol, o pôr do sol, né? Mesmo sabendo que é a Terra que gira em torno do sol. E você continua dizendo que é o nascer do sol, o pôr do sol, né? Isso é linguagem fenomenológica, irmãos. Vocês entenderam? E era um modo de você falar para que todo mundo possa entender o que é que você está dizendo. Você disser, a Terra girou e agora nós estamos numa posição de tal modo que a face da qual da Terra está refletindo a luz solar. E o cara vai olhar para você assim e vai dizer: ó, tá ficando doido. Muito bem, vamos em frente. A inerrância e as citações vagas na Bíblia. Amados irmãos, os textos originais da Bíblia, eles foram escritos em hebraico, aramaico e no grego.
O que nós temos hoje nas nossas mãos, são traduções feitas a partir de manuscritos como estes que estão aqui embaixo. Está vendo um pergaminho aqui de Isaías? Esse pergaminho de Isaías foi encontrado agora em 1947, 48, numas cavernas lá de Israel, chamada de Qumran. Tá certo? Olha como é que eles eram escritos, tá vendo? Tudo na mão, em pele de couro, ali. Então, as traduções que nós temos hoje são traduções a partir destes manuscritos que chegaram até nós, preservados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, por o mesmo Espírito que inspirou os escritores, também colaborou em tudo para a preservação desses escritos, para que chegassem até nós a mensagem da salvação. Porque se não for a mão do Senhor, esses escritos teriam se perdido, tudo se acabado totalmente. Esses manuscritos teriam se acabado totalmente, porque foram guerras, pilhagem, incêndios, destruição, coisas perdidas, e mesmo assim, tudo foi preservado para a nossa salvação. Isso é um maior milagre. A Bíblia é um milagre extraordinário, tá? Então, irmãos, depois dessas traduções para várias línguas, já dentro destas línguas houveram várias versões, né? Versões que são atualizações dentro da língua mais moderna, correções de textos para uma linguagem mais simplificada, né? Dentro da mesma língua, do inglês, do francês, do português, do italiano, né? São as versões depois de traduzidas do original. Então, em meio a todas essas coisas, pequenos detalhes, eles não fazem com que a Bíblia deixe de ser confiável por causa disto. Quando a gente fala de inerrância e infalibilidade da Bíblia, a gente não está falando de coisinhas miúdas que podem acontecer até mesmo na impressão gráfica dos nossos dias, que dirás em manuscritos feitos em pele de couro, que às vezes quando ia ser copiado algum detalhe pode ter alguma variante aqui e ali. Não é isso que faz a Bíblia ser errada, como alguns estão querendo dizer. Não, isso é irrelevante diante do conteúdo da palavra de Deus. O conteúdo da palavra, da mensagem, é infalível e é inerrante. Tá? Não podemos comparar e exigir ou esperar um padrão de exatidão a que nós estamos acostumados nos tempos modernos. No tempo da imprensa, do tempo da informática, da produção literária em massa. É desconsiderar a realidade daquela época. Amados irmãos, você pega hoje livros, né, escritos na era da informática, na era da impressão gráfica totalmente automatizada, da literatura em massa, e ainda vem com pequenos ajustes que precisam ser feitos pelas editoras. Imagine a Bíblia, escrita há mais milênios atrás, passando de um tempo ao outro. Entenderam? Mas isso não desqualifica o texto sagrado, não desqualifica os seus ensinos maiores. Não, ela continua sendo inerrante, infalível nos seus fatos e nos seus ensinos. William Wayne Grudem, mais uma vez, ele vai dizer, só para que você tenha ideia, no período neotestamentário, uma citação exata de outra pessoa precisava incluir apenas uma representação correta do conteúdo dito por aquela pessoa. Não esperava que contivesse todas as palavras de forma exata. Tá?
E isso você vai ver até nas citações no Novo Testamento, quando ele cita o Antigo Testamento. Você vai perceber que não precisava ter este rigor que a gente quer dar, né? Então, Paulo vai citar um texto lá do livro dos Salmos. Aí ele cita